Graças a Deus. Lucas capítulo 13. Naquela mesma época, alguns dos que estavam presentes foram dizer a Jesus que Pilatos havia misturado o sangue de alguns galileus com os próprios sacrifícios que ofereciam. Ao que Jesus lhes advertiu: julgais que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os demais galileus, por haverem sofrido dessa forma? Pois eu vos asseguro que não. Todavia, se não vos arrependerdes, todos vós semelhantemente perecereis. Ou pensais vós que aquelas 18 pessoas sobre as quais desabou a torre de Siloé e as matou eram mais culpadas que todos os outros habitantes da Jerusalém? Com toda certeza não eram, eu vô-lo afirmo. Com toda certeza não eram, eu vô-lo afirmo, disse ele. Porém, se não vos arrependerdes, todos vós da mesma maneira perecereis. João Batista chama para atenção, né? Não João Batista em primeiro lugar, mas Deus falando por João Batista, que completa também a palavra dele, que é toda completa. E diz, produzir frutos dignos de arrependimento. Então, Jesus está chamando para mudar, converter mesmo. Que conversão não é apenas dizer eu me arrependo, mas então é mudar aquela atitude, agir diferentemente e assim ser restaurado pelo poder de Deus. Então, ao que coloca no coração sinceramente mudança, que decide mudar, que crê na palavra, aí é o Senhor que vai transformar a vida dele, porque ele decidiu ser uma nova pessoa, mas o ser verdadeiramente não cabe nele fazer, mas é o Senhor que vem, o justifica e o transforma pelo poder da criação de Deus, pelo poder da força de Deus, Jesus de Nazaré, o Espírito vivo de Deus. Continuando. Em seguida, Jesus lhe propôs a seguinte parábola: certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. E por isso recomendou ao vinicultor: este é o terceiro ano que venho buscar os frutos dessa figueira e não acho. Sendo assim, podes cortá-la, para que esta ainda está ocupando inutilmente a terra. A terra ali é o Espírito Santo, né? É a nova terra. Então, você está dentro dessa terra, o Espírito Santo no corpo novo, porque o corpo do homem veio do pó e volta para o pó, que é o corpo externo. Mas agora as pessoas estão em volta da terra que é Deus, onde por ela é frutificado os frutos do Espírito Santo. Então a terra no céu é glória, é Deus, então está em volta de glória. Mas por que está aí ocupando inutilmente, foi a pergunta. Então não tinha os frutos, benignidade, longanimidade, mansidão, amor, temperança, domínio próprio, esses frutos que se acontecem no perseverar, né, que vem ao viver Cristo, ao sofrer com Cristo, que é o Espírito Santo. O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e a adubando. Se vier dar fruto no próximo ano, muito bem, caso contrário, mandarás cortá-la. Ali, esse vinicultor que intercede é Jesus Cristo intercedendo, é a palavra de Deus, porque na pessoa está à volta ao terreno, Deus, a tua alma está dentro da glória de Deus, agora revestida pelo poder, graças a Jesus Cristo, mas Jesus também está contigo e também é um ser vivo. Então são dois, Pai e Filho na mesma pessoa, o Espírito Santo na pessoa. E o Espírito Santo intercede: não, deixa mais um tempo, vamos, deixa eu trabalhar. Então continua a vida na pessoa, porque Deus é a chama da vida e Jesus Cristo é o azeite, entende? Quanto mais ela vai tendo de sabedoria e agradando a Deus e vivendo de acordo com a vontade de Deus, mais vai tendo esse combustível que mantém a luz nela. E quanto maior a luz, mais vida, mais glória, porque então tem mais sabedoria. E é Deus quem dá sabedoria. Então o corpo vai aumentando, o corpo da pessoa, de acordo com o que ela vai aprendendo, vivendo, sofrendo com Cristo. Assim ela vai tendo mais sabedoria, por sinal também mais vida, ao permanecer na palavra. Então Jesus intercede, mas para que venha a sofrer. Jesus é o Senhor do universo. Sim, sofrer com Ele, passar aflições, porque quando está sofrendo, cai na fornalha da aflição, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que a fé é aperfeiçoada, que ali vem os frutos do Espírito Santo, que a pessoa é limpa, tirada as impurezas.
e vai frutificando, vai crescendo a qualidades de Jesus nela, vai sendo aperfeiçoada. O adubar é as qualidades e as virtudes do Espírito Santo que fazem bem e acrescenta a pessoa. Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condições alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, está livre da tua enfermidade. Mulher também é igreja. Então o Senhor está endireitando a árvore agora. O Senhor está endireitando a vereda. Está tirando o que te fazia mal, tirando o que te fazia curvar para o homem, que te fazia entortar, que te fazia pender para a carne e te vivificando. Está te enriquecendo por dentro, entende? Com o poder da palavra do Senhor. Não é só um espírito imundo, demoníaco, invisível, que não se vê e não está em corpos, mas também ele te livra da idolatria, do cultuar a imagem, do adorar a vida passageira. Antes ele te coloca a adorar a Deus. Em seguida, lhes impôs as mãos e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Entretanto, o dirigente da sinagoga indagou ao ver Jesus curando no sábado. Admoestou a multidão. Há 6 dias que se deve trabalhar. Vinde, portanto, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Então o Senhor exclamou: hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento no estábulo e o leva dali para servir-lhe água? Ou seja, vocês não alimentam seus filhos? Vocês não dão comida para eles? Algo nesse sentido? Vocês não vivem de alimentar uns os outros? Não preparam, não servem, não são servidos? Por que não posso curar, né? Enquanto o homem está se preocupando com comer, com beber, com viver, Deus se preocupa em fazer. Então, para Deus não tem tempo. Vocês estão conversando, vocês estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, Jesus vem e faz. Ele não respeita a ocasião e a religião do homem e se curva a ela. Antes é o contrário, é o homem que tem que se curvar ao Jesus de Nazaré. Então ele opera em vários e determinadas ações, momentos, circunstâncias, entende? E ele não tem que dar satisfação ao homem. Mas então ele regenera a vida daquele que nele crê e nele espera. Ele continuou e disse: sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Então, se você estava escravo do esposo, da esposa, dos desejos da carne, das vãs filosofias religiosas, das doutrinas errôneas, é Jesus quem está te pondo de pé, te restaurando pelo poder que o Pai lhe constituiu, com o poder e com ação, graças ao nome de Deus. O Pai o faz. Havendo Jesus pronunciado estas palavras, todos os seus oponentes se envergonharam. De outro lado, o povo muito se alegrava diante de todos os sinais miraculosos que estavam sendo realizados por Jesus. Então Jesus os questionou: com o que se assemelha o reino de Deus? Com o que eu compararei? É parecido com o germinar do grão de mostarda que uma pessoa semeou em sua horta. O grão cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu armam ninhos sobre os seus ramos. Novamente, Jesus levanta a questão: a que assemelharei o reino de Deus? É comparável ao trabalho do fermento de uma mulher misturado com 3 medidas de farinha e toda a massa ficou levedada. Mais tarde, seguiu Jesus a percorrer muitas outras cidades e povoados, ensinando e caminhando em direção a Jerusalém. Veja, essa horta ali é o seguinte: é a imaginação da pessoa. E o grão de mostarda cresceu, porque aquela pessoa cuidou daquele grão, por mais que foi pequenininho que ela recebeu da palavra, aquela palavra foi crescendo, daquela sabedoria ela foi chegando a outra, e daquela sabedoria a outra, porque renunciando e crendo, e o Pai ia mandando unção do alto, ia adubando a terra, ia mandando mais de Jesus, mais nutrientes, mais
e aquela árvore ficou grande, cheia de sabedoria na consciência da pessoa, ela revestida de muita luz do céu, de muito Deus, de muita palavra, de muita sabedoria. E a mulher, veja, a mulher misturou com 3 medidas de farinha. Esse fermento não é um fermento da hipocrisia. Ali é o crescimento do corpo, né? Um pão eu tenho, fazer a vontade daquele que me enviou. Ali é quando o pão cresce, muitas pessoas, se multiplicou o pão, mas sem hipocrisia. Então o reino dos céus, o que é comparável ao reino dos céus? Então, como a primeira dizia que cresceu na pessoa a sabedoria, o segundo, o corpo todo, né? Os 3 períodos da vida do homem foi acrescido de mais membros. A igreja, a mulher, então, cresceu em membros, multiplicou-se, ganhou tamanho, o pão que é o corpo do Cordeiro. Ali naquele pretexto não é hipocrisia, não é que não seja quando feito de maneira errônea. Mais tarde, Jesus percorreu muitas outras cidades e povoados, ensinando e caminhando em direção a Jerusalém. Mas o Senhor coloca os discípulos a acertar e a fazer de maneira correta os que hão de subir para a Nova Jerusalém. Foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? Ele lhes exortou: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, exclamando: Senhor, abre-nos a porta, ele contudo vos responderá: não vos conheço, nem sei de onde vós sois. E vós insististes: comíamos e bebíamos reclinados ao redor da tua mesa, e pregavas em nossas ruas. No entanto, ele vos afirmará: não vos conheço, tampouco sei de onde sois. Retirai-vos para longe de mim, vós todos os que viveis a praticar o mal. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, bem como todos os profetas no reino de Deus, mas vós, porém, absolutamente excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à grande mesa do reino de Deus. Com toda certeza, existem últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos. Então, aqueles que quiserem grande honra acabam ficando para trás, lá por último. E os que querem honrar o nome de Deus, têm isso por maior vontade, exaltar o nome dele, eles acabam sendo colocados mais adiante. Naquele mesmo momento, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe enviaram. E lhes avisaram: parte agora mesmo e vai-te daqui, pois Herodes intenta matar-te. Ele, entretanto, lhes ordenou: ide anunciar a essa raposa que, hoje e amanhã, expulso demônios e cura enfermos, e, no 3º dia, estarei pronto. Lembra do 3º dia do pão? São 3 pães, que diz 3 períodos. Então, nesse finalizar, ele está pronto, e também todo aquele que é achado nele, porque aquele serviço que foi feito lá atrás se repercute e é feito na vida da pessoa. E no 3º período, a qual está consumada a obra, sobe para o reino dos céus. Contudo, prosseguirei meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã. Afinal, nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não os aceitastes. Eis que a vossa casa vos ficará desabitada, e com toda certeza vos asseguro que não mais me vereis até que venhas a proclamar: bendito que vem em nome do Senhor. Só o Senhor é Deus, só Ele que pode fazer a gente se arrepender e aceitar a palavra dele dia após dia, momento após momento, né? Porque a palavra é renúncia. A palavra de Deus é aceitar a Deus e renunciar o ganhar a vida vindoura. A vindoura no próximo mês, no próximo século, mas então preferir a vida eterna. Só o Senhor é capaz de fazer isso, né? De nos dar
querer a vida que já está conosco e nela permanecer, Jesus de Nazaré. E o Pai, o Criador de tudo que é a potência que é Deus. Jesus, a palavra que é um com Deus, graças a Ele, que Ele permaneça e cresça em você e que não venha a ser renunciado à vida eterna pelo nome do Senhor. Assim seja em tua vida. Amém.